Primeiramente, boa noite. Eu vou compartilhar com você o que é uma rotina. Rápidas palavras, rotina é um agrupamento de regras que auxilia na criação dos filhos. O que acontece? Acontece muitas das vezes dos pais, né? Tem uma certa dificuldade de poder planejar. E por isso eu tô fazendo essa live para dar essa ajuda, para compartilhar como eu e como meu esposo fazem aqui para as crianças, porque tem ajudado bastante. Desde quando o Ezequiel nasceu, a gente tinha dificuldade. Após, né, veio passando o tempo, a gente começou a pesquisar, a estudar e chegamos que a rotina realmente é muito importante na vida dos nossos pequenos. Então vamos lá. Vou começar primeiro pelos malefícios que podem ocorrer quando a criança não tem uma rotina. Um primeiro deles é a ansiedade e insegurança. Um exemplo, a criança, quando ela não tem a previsibilidade, né, prever o que vai acontecer no dia a dia, ela tende a ficar ansiosa, ela fica insegura, ela fica assim com receio de saber o que vai fazer naquele dia, porque ela não foi planejada para aquele dia. É diferente de uma criança que já tem no cotidiano dela. O segundo malefício é a dificuldade no sono, porque quando a criança não tem um horário para dormir, ela vai dormir num horário diferente um do outro. Um exemplo, hoje ela dorme às 10 horas, amanhã ela vai dormir meia-noite, no outro dia vai dormir 8 horas da noite. Acontece que ela não tem um sono de qualidade e isso afeta no sistema físico e cognitivo da criança. E também o hábito alimentar. A criança que ela não tem ali o horário certo para comer, o horário para tomar o café da tarde, o horário para tomar o café da manhã, o que acontece com ela? Ela sofre um desenvolvimento nutricional. Nessa fase da nutrição dela, é como se fosse assim um pouco cauterizada, porque um exemplo, se a criança tem um horário, você já estimulou que ali ela leva meia hora para comer. Mas vamos supor que o dia foi corrido e você não conseguiu fazer ali, porque ela não tem uma rotina, aí você dá ali para ela algo rápido, mas às vezes não foi suficiente para nutrir ela naquele dia. Então ela não vai dar conta na escola, ela não vai dar conta de estudar. Por esse motivo, acontece que a criança sofre essa decadência. A outra dificuldade seria também o desafio do comportamento. Essa parte pegou muito aqui em casa, devido que muitas das vezes a gente dava alguns desafios para o nosso filho e ele não conseguia entender o que a gente estava falando para ele. Isso não era falta, muitas das vezes envolve a falta de atenção, sim, mas era como se ele procurasse algo e não achasse. No caso que quando a criança tem uma certa rotina, ele já fica hábito para aquilo, a ponto dele conseguir fazer as coisas sozinhos, porque fica como se fosse automático, sabe? Porque ele vai fazendo hoje, vai fazendo outro dia, então ajuda, auxilia bastante em questão do comportamento. E na dificuldade da aprendizagem também. Porque quando a criança ela não tem a rotina, ela tem dificuldade até de fazer o horário do seu dever de casa, porque ela não vê ali prazer em fazer. Então, o que acontece? Ela sofre, né, aquele momento, ela não quer fazer, ela tá com tédio, ela quer brincar, ela não consegue, na verdade, diferenciar as emoções que ela tá sentindo. Agora, se uma criança tem uma rotina, ela já consegue assimilar, agora é o horário da minha escola, agora é o horário que eu vou estudar. Então, acontece que ela já tá hábita, ela já conseguiu assimilar o horário de ir pra escola, o horário de fazer o dever, aquele meio tempinho, né, que você poderia estar ali colocando uma brincadeira para ela, o tempinho do desenho, então tudo já vai dando certo na rotina da criança. Mas quando não se tem, acontece essa dificuldade aí. Acontece também o problema da socialização. O que é? A criança, ela tem uma certa dificuldade até mesmo de comunicar com nossos pais e até mesmo com outras crianças também. E também habilidades, né, com social, que é isso, seja até mesmo com o professor da sala. Às vezes ela tem uma dificuldade de poder conversar. E também tem o desafio da autorregulação. O que acontece? É que a criança, ela tem dificuldade em lidar com suas próprias emoções. Ela fica ali, ela não consegue saber quando ela tá nervosa. Ela age de uma forma reativa. É como se você conversasse com ela e ela tá sempre gritando, sempre
falando ninguém me entende. Por quê? Porque ela não foi preparada para aquele momento. Agora, isso acontece sem a rotina, porque a criança vai crescendo e o sentimento da gente também vai mudando. Essas reações também vai trocando. Então, ao longo do tempo acontece isso. Se ela não tiver uma rotina, ela vai ser sempre reativa. Não vai conseguir trabalhar isso nela mesma. Ela vai ter uma dificuldade. E a gente tem que regular, né, Dani? Isso mesmo, a gente tem que ficar A gente que é o regulador, sempre regulando, perguntando, né? Que a gente sempre pergunta: o que você tá sentindo? Como foi hoje na escola? Me explica, por que você tá assim? Sempre pergunta pro seu filho. E também, o que acontece? A criança sem rotina, ela não tem a responsabilidade, ela vai ficando uma criança com as pequenas coisas. Um exemplo, às vezes era o dia dela tá ali, ela brincou com o brinquedinho, mas ela esqueceu de guardar, porque já não tá no dia a dia dela. Então ela não guarda, ela deixa um sapato jogado, ela esquece muitas das vezes, né? Quando a gente comentou de fazer o dever, ela esquece dessa responsabilidade dela, que é lavar às vezes as mãos para comer. Então isso afeta também na falta da rotina. E também impacta também na autoestima. Por quê? O que acontece? A criança, ela se sente também perdida na maneira como vai lá na escola, na maneira como ela vai ingerindo aquela porção de tarefas, só que ela não sabe o tempo para fazer, então ela fica naquela dependência, tô perdida, não sei o que fazer, e muitas das vezes, né, acontece que essa falta de rotina prevê isso, que vai acontecer isso com ela ao longo do tempo. O que acontece também? Outra dificuldade também é uma transição de uma nova etapa. Um exemplo, a minha filhinha. A minha filhinha, devido ela já ter, né, as pequenas rotinas dela, que é diferente do meu filho de 7 anos, que já entende, ela vai para a escola. Mas eu acredito que quando eu levo meu filho para a escola, ela não vai sentir tanto. Por quê? Porque ela já vê ele indo para a escola. E eu tô sempre falando para ela: Maria, o ano que vem você vai estudar também. Esse horário você vai para a escola. Eu tô sempre assimilando. O Ezequiel vai, você fica, depois você também vai. Então ela vai vendo, ela vai entrelaçando ali o momento dela almoçar com ele, comigo. Então ela tem essa noção. Agora, uma criança que não tem rotina, quando ela vai para a escola, ela tem que seguir um padrão. É o horário para comer, é o horário para fazer a soneca, é o horário para o pai buscar, é o horário para a tia trocar, é o horário de dar banho. Então, acontece que ela fica frustrada, nervosa, só quer chorar devido a essas mudanças que acontecem. E depois, o que acontece também? A dificuldade da adaptação da mudança, que é quando a criança tende também a desenvolver uma habilidade de antecipar e lidar com a alteração da rotina. Porque o que acontece? Ao longo do tempo, vai mudando as rotinas. Ao longo do tempo, você acrescenta rotina, você acrescenta, né? Um exemplo, a criança que tem 3 anos tem tem pouca responsabilidade de uma criança que tem 7 anos. Então, essa causa, se a criança não, às vezes, tem uma rotina, ela vai sempre ali tendo essa dificuldade, sempre, e vai afetando também até mesmo no emocional dela, porque ela não está acostumada com mudança. Agora iremos para a parte 2, que é a respeito, nós falamos do malefício e agora vamos falar dos benefícios, né? Para a criança que tem uma rotina, que ela já faz, os pais estão ali com ela, conversando com ela logo pela manhã, que ela tem um horário de acordar, de almoçar, enfim, os horários, né? As obrigações, os deveres dela. Ela tem uma segurança e uma previsibilidade a mais. Por quê? Porque acontece, nessa previsibilidade do dia, quando ela sabe o horário dela escovar os dentes, quando ela sabe o horário dela, agora eu vou ler o meu livro, o horário dela fazer a lição do dever de casa, ela consegue, o próprio corpo já reduz a ansiedade, porque ela já está preparada, ela já tem uma noção do que vai acontecer no dia. Hoje é o dia de eu ir para a escola, hoje é o dia de eu entregar esse dever para minha professora, hoje é o dia de eu ver minha coleguinha, ou hoje é o dia de eu ser de férias. Então ela já está preparada para o que vai acontecer com ela no dia a dia.
Outra benefício muito bacana, que é o desenvolvimento do hábito saudável. A criança que ela come no horário certo, e nós pais já tem estimulado, né? Um exemplo, meu filho ele gasta de meia hora a 40 minutos para ele almoçar bem, porque ali ele vai querer conversar alguma coisa, né? Criança, assim, você sabe que sempre tá ali colocando papo em dia com a gente. Então, assim, eu sei que o Ezequiel ele demora de 30 a 40 minutos um almoço. Muito bem alimentado, e eu já preparo ele para ir, escova os dentes e ele vai para a escola. Isso auxiliou no quê? Que eu vejo que o comportamento, o crescimento dele é muito melhor. Ele vai criando higiene também, sono e também hábitos saudáveis desde cedo, né? Quanto mais cedo a rotina ser implantada na vida da criança é melhor. Melhora também na autonomia e independência, porque o que acontece também é o seguinte, elas aprendem a realizar as pequenas tarefas por conta própria. Isso faz que gera nele também uma certa autonomia. Um exemplo assim, você já sabe fazer? Sim, eu já sei fazer aquilo. Ele já reconhece que ele consegue fazer aquilo. Isso é uma autonomia. E também vai melhorar o desempenho acadêmico. Lembra que eu falei para vocês que a criança que não tem o horário de fazer o dever de casa é totalmente diferente daquele que tem a rotina? Por quê? Porque se ele já tem um horário para fazer seu dever de casa em casa, quando ele chega na escola ele não estranha. Por quê? Porque ele já está acostumado a poder ler o seu livro, a poder estudar, ele já deixa um tempo preparado para aquilo. Pode ser que até a prova seja diferente, mas ele já assimilou o que ele já viu em casa. Alguma dúvida, né? Que ele tira com a mãe ali. Também, né, tem o exemplo de alunos, né? Alunos que têm dificuldade na matéria, porque não tem um hábito de estudar em casa. Não tem, Isso também é importante. às vezes você chega para um aluno, né, se pergunta para ele se ele estudou em casa durante a semana. E ele fala, não, eu falo assim, você tem na rotina sua um dia, um horário para estudar, e não tem. Então, realmente a rotina ela influencia muito no desempenho acadêmico da criança. Porque ela tendo na rotina dela o horário para estudar, ela vai criar o hábito de estudar. Sim. Né? Então ela vai ter esse hábito de estudar, ela vai ver que é algo normal, é algo que faz parte da rotina, é algo que ela tem que fazer, né? Isso. E também a gestão do tempo. Quando a criança ela já tem uma noção, no quadro da rotina, já coloca lá o horário dela acordar e o horário dela tomar o café da manhã, ela não tende a estranhar, ela não estranha, porque ela já está acostumada com aquele tempo, com aquele dia, aquele momento ali, com o pai, com a mãe, com os pais, com a irmãzinha. Então, ele tende também a cumprir os prazos. Ele já sabe, por exemplo, eu vou colocar o meu brinquedinho agora, porque eu sei que se passar dali 15 minutos já não dá mais, então eu não cumpri a minha rotina. Que a gente sempre mostra para o Ezequiel, você fez isso? Você fez aquilo, filho? É importante você cumprir para não ficar coisas acumuladas. E é tão legal que Ezequiel ele dorme todos os dias no mesmo horário e acorda todos os dias no mesmo horário. Demorou pra chegar. Ele é um reloginho agora. Demorou pra chegar nesse nível, mas ele dorme e acorda certinho no mesmo horário, né? Não precisa nem de relógio, despertador. Verdade, amor. E ó, quem estiver gostando aí, deixa o coraçãozinho aí. É isso mesmo, pessoal. Ajuda aí minha esposa aí, compartilha se estiver gostando da live, já vai colocando coraçãozinho, compartilha, por favor. Se tiver alguém que tem essa dificuldade, a gente tá aqui para aprender juntos. E também tem o desenvolvimento social e emocional. A criança, quando já tem uma rotina, a interação dela é totalmente diferente, porque ela vai vendo as mudanças que vai acontecendo, até mesmo no dia a dia, que acontece alguma frustração, que faz parte do desenvolvimento da criança, né? A gente falar um não, a gente poder explicar para ela o porquê daquilo, por que não pode naquele momento, por que deve ser feito. Ela já tende a poder relacionar melhor com seus sentimentos, com a emocional dela. Estabilidade emocional também, que o que acontece? A criança aprende a lidar
com a base sólida e rotineira. Um exemplo, tudo que é feito todos os dias, ela tende também a assimilar. E ela começa também a ser, é uma base. Isso que a gente está conversando agora é uma base para ao longo do futuro. Porque no trabalho, ela vai ter que seguir um horário. No trabalho, ela vai ter que entrar no horário certo. No trabalho, tem o horário certo de almoçar. Tem um horário para voltar. Então, esse pedacinho que a gente está fazendo é a base para ela ser preparada. Também melhora no sono, né? A gente acabou de comentar agora que o sono ele é muito importante porque desenvolve físico da criança, cognitivo, que ajuda, né, no desenvolvimento dela. Isso é muito importante. E a criança fica menos irritada, né? É. Porque se a criança que ela não dorme bem, ela não come bem, Verdade. ela fica irritada. Então, até fala-se da higiene do sono, né? A criança tem que ter um horário para dormir. É difícil no começo, mas para nós foi difícil, né? Foi. Mas a gente foi lá, continuou, lutou para que eles aprendessem a dormir no horário, acordassem no horário. E hoje nós vemos o resultado e como isso tem afetado o comportamento deles, né? Verdade. Positivamente. Uhum. E o desenvolvimento também da habilidade cognitiva, que acontece. A gente acabou de falar, né, dos malefícios e agora dos benefícios, que mostra também quando a criança ela tende também um horário ali para estudar, para poder fazer, ela já está sendo preparada para uma faculdade futura, porque ela sabe que se ela começar a estudar, ela já vai ter o prazer de pegar um livro e ler, isso vai se tornar nela um hábito. E tudo que é hábito, ele não vai ver como um peso mais, ele vai ver como algo bom para ele. Eu preciso estudar para mim poder ir bem na prova, eu preciso fazer isso para mim poder ir bem nas minhas rotinas em casa. E até mesmo também ajuda em muitas reduções de conflito, porque o que acontece? Aquilo que se torna no começo realmente é sacrifício, porque o que acontece? Você vai explicar para ele com carinho, você vai falar para ele, é claro que nos primeiros dias ele vai errar, porque não está acostumado, mas depois se torna tão natural que evita, por exemplo, você fica chamando toda hora, vem almoçar, evita esse tipo de coisa. A criança já vai conciliar, não, minha mãe tá lá no fogão, então é óbvio, é o horário de eu almoçar, então ele, automaticamente, às vezes você vai falar uma vez, ele já vai estar lá esperando para almoçar. Então evita. Ezequiel, às vezes eu ficava com ele, né? Ezequiel, tem que escovar os dentes, Ezequiel, tem que arrumar a cama, né? Depois que a gente fez a rotina, fez o quadro, né, da rotina que você vai falar daqui a pouco, né? Uhum. É natural, o Ezequiel já acorda, vai escovar os dentes, né? A única coisa que eu falo com o Ezequiel é, Ezequiel, como é que tá a rotina, né? Ele já fala, já escovei os dentes, já fiz a oração, já li o livro. Então, ou seja, diminui os conflitos, né? Às vezes o pai tá ali toda hora, né? Filho, faz isso, faz aquilo, mas assim, não tem horário. Aí a criança aprendeu a fazer na hora que ela quer. Agora, quando você tem um horário que você alinhou isso antes com o filho e foi ensinando, a criança aprende que aquilo acontece, né, que aquilo é natural e que acontece num período, num horário, por exemplo. O Ezequiel ele tem um horário lá para assistir desenho, por exemplo. A gente não vai ter conflito, por exemplo, o Ezequiel fala assim, eu quero assistir desenho agora. Não, ele sabe que tal horário ele assiste desenho. Né? Então diminui realmente os conflitos. Bom, ele tem ajudado muito aqui em casa. A respeito também do ensino de responsabilidade, né? Que desde pequeno, se ele aprender, ele ou ela, eles aprenderem a guardar os brinquedos, eles vão ser zelosos com as coisas futuras, vão ser zelosos com o celular, vai ser zeloso com coisas grandes. Então, os pequenos blocos hoje vai formar uma construção da manhã, né? E também a responsabilidade de executar a tarefa, né? Porque Exatamente. desde o momento que você ensina o seu filho, ó, você tem que fazer isso em tal horário, né? Você ensinou. Ele vai aprendendo a ser responsável, que ele tem que fazer aquilo, né? Uhum. Por exemplo, o Ezequiel tem que cuidar do coelhinho. Ele tem que dar comida pro coelhinho. Então ele já aprendeu a responsabilidade dele. Ele tem que cuidar do coelhinho. E a gente sempre cobra. Filho, você já deu
a comidinha pro seu coelhinho, você precisa fazer isso, porque senão as consequências, ele vai ficar fraco, a gente explica pra ele, e ele tá sempre cuidando, e a gente orientando. A terceira parte que eu vou falar agora é para ensinar umas dicas, né? Dar umas dicas aí para vocês, para estar implantando como implantar essas rotinas em casa. É umas dicas que vai auxiliar bastante nessa nova fase dos nossos pequenos. O que acontece? Vocês vai fazer assim, você vai conhecer primeiro a necessidade da criança. Se você tem um filho, né? Se você tem 2, 3, enfim, você vai observar cada um, porque cada um tem uma necessidade diferente. Cada um tem uma personalidade diferente. Cada filho a gente vai fazer de uma forma, porque às vezes o que dá certo pra mim, às vezes não dá certo na sua casa. Porque às vezes o meu filho, um exemplo, ele estuda à tarde e o seu estuda de manhã. Então não vai dar certo, porque os horários deles, fazer as regras, os afazeres deles vai ser em horário diferente. Mas eu vou dar algumas dicas e espero que vocês gostem. Estabeleça um horário fixo para eles, atividades essenciais, defina horário dele almoçar, horário dele escovar os dentes, horário dele ler ali o seu livro. Para que ele venha já entender qual que é a expectativa do dia, como que vai ser, para ele já ter essa previsão, né? Para a gente já eliminar essa ansiedade. Cria também um cronograma visual, um exemplo. A Maria Elizabeth, ela consegue entender quando eu mostro para ela um desenho. Acorda, um solzinho ali, filha, que você acordou, olha o solzinho. Aí você já coloca ali. Para ela, no caso, eu já não coloco um horário, porque ela já tá junto comigo. Então, o horário que eu olho para mim é o horário que eu olho para ela. Agora, o Ezequiel não. O Ezequiel tem que falar, filha, é 8 horas agora, para ele já assimilar, para ele já também ter uma noção, para aprender o horário certinho. Quando eu pegar meu celular, filho, olha a hora para mim, ele já sabe me falar que eu ensino isso, que já vai ajudando também na parte escolar também. Também o horário do banho. Cria também Cronograma visual dá pra fazer. Você não fala sobre o quadro visual, sim, né? um quadro. Um cronograma Isso. Você vai fazer um cronograma, um quadro, você vai colocar ali o horário, você vai colocar ali desenhos para a criança assimilar. Você vai colocar ali a passagem de tempo, né? Eu expliquei para vocês assim, o Ezequiel acorda todos os dias, 7h30 da manhã. Então, 7h30 da manhã ele já escova os dentes. Na hora que dá 8 horas da manhã ali, provavelmente ele já tá terminando de tomar o seu café da manhã. E aí a gente já tem uma previsão de tempo, que em meia hora ele já tá fazendo outra atividade. E também incluir tempo para eles brincar, para eles não ver que a rotina é algo maçante, algo assim robótica. Eles têm que ver que faz parte da vida deles, tem que ser cumprida, tem, mas de uma maneira mais melhor, saudável de se fazer, algo que dá prazer para eles estar ali fazendo, sabe? Que você vai implantar brincadeiras. No caso, você vai colocar ali brincadeiras de tempo livre. Um exemplo, ele cumpriu tudo a brincadeira. No finalzinho da tarde, ó, ele fez tudo na parte da manhã, porque à tarde ele vai estudar. Ele chega da escola, o que ele vai fazer? Ele vai guardar o sapatinho dele, tomar ali um banho, jantar, que também tá no horário. Mas enfim, você vai ali expor uma brincadeira. Filho, hoje você vai pegar aquele brinquedo que você tanto quer brincar todos os dias e devido à rotina sua não dá certo, devido aos seus afazeres, mas agora deu certo porque você cumpriu com a sua rotina. E bom de colocar atividades, porque também é importante falar que as crianças aprendem a não ser independentes de prazeres imediatos, ou seja, tem um horário de se divertir. Isso. Né? Então, ou seja, eles aprendem a ter autocontrole, então, ou seja, tem que ter atividades legais, não é só tarefas, né? Mas tem que ter E atividades aqui em legais. casa, o que a gente gosta de fazer? Um exemplo, a gente separa um dia de sexta-feira ou sábado, a gente se reúne, meu esposo pega ali um brinquedo e a gente brinca todo mundo junto, porque ele vê que ele
A gente tá ali. Isso pra criança é muito gratificante. Nossa, meu pai tá brincando comigo. Nossa, minha mãe tá brincando comigo. Então é uma maneira dele sentir muito bem, abraçado com aquela situação e ver que ele não tá sozinho nessa. A rotina é um padrão familiar. É a família ajudando os pequenos ali. E também a gente vai falar também de estabelecer uma rotina de sono consistente, que é, né? No caso, se você conseguir fazer, é muito bom, porque você já vai ter uma noção, a diferença do seu filho antes da rotina e depois que tá implantando a rotina. Você vai ver que ele vai começar a dormir no horário certo, ele vai conseguir acordar de uma maneira que já o sono dele já conseguiu suprir aquele cansaço que ele passou no dia. Então ele vai acordar disposto, ao contrário de quando não se tem uma rotina, às vezes meia-noite, a criança tá ali chorando, não consegue falar porque ela tá com sono, mas ela não quer dormir, porque ela, né, não teve aquele dia, né, os horários. Então ela não consegue dormir, porque o corpo dela já tá assim, descontraído, porque hoje ela dorme descontrolado, um dia ela dorme num horário, o outro dia ela dorme no outro. Então, automaticamente vai ficar uma criança enjoada, ela vai querer chorar, não vai conseguir, se for uma criança mais ou menos do tamanho da minha, não vai conseguir falar, que a minha eu tenho que ficar perguntando pra ela, o que você tá sentindo? Aí ela pega e me fala, tô com fome, eu estimulo ela a falar, porque eu falo pra ela, filha, chorar não resolve, chorar a mamãe não vai entender o que você tá falando. No caso também a participação ativa, envolve também essa parte de responsabilidade e autonomia que a gente conversou a respeito, que a criança já vai criando ali um hábito de responsabilidade, ela já vai aprendendo a zelar das coisas, ela já consegue já assimilar o que é dela, o que é do irmãozinho, o que é o horário. E também, quando for fazer a rotina, envolver a criança, né? Isso. Não simplesmente assim, o pai só montar a rotina. Exatamente, amor. Tem que bem montar junto, né? Muito importante. No caso aqui, meu esposo tá falando que, no caso, um exemplo, a gente faz a rotina e também, no meu caso, eu faço a minha rotina. Hoje eu vou compartilhar um fato que aconteceu hoje com vocês. Gente, eu não imaginei que meu filho ia falar isso pra mim. Todos os dias a nossa rotina é assim. Hoje eu falei pra ele, filho, a mamãe vai lavar a louça. Enquanto você toma o seu café da tarde, a mamãe vai lavar a louça. Porque é uma forma assim que a gente passa juntos. Eu consegui fazer essa maneira de assimilar a rotina dele com a minha. Então eu falei isso pra ele. Ele olhou pra mim e falou assim: "Não, mamãe, pode ficar despreocupada. Você vai sentar aqui comigo, vai tomar o meu café da tarde junto comigo e eu vou te ajudar a lavar a louça." Gente, eu fiquei assim, eu falei, filho, você vai me ajudar? Vou, mamãe, vou. Claro que eu vou te ajudar. Então é algo assim que ele já vê que faz parte do meu afazer, só que ele vê que eu faço por querer zelar, por querer cuidar dele. E ele já tem uma noção que nessa parte de querer ajudar, e não foi forçado, não precisou de eu pedir. Ele simplesmente falou isso pra mim. Eu fiquei extremamente feliz, porque eu vi que tá compensando essa rotina e ele tá vendo os cuidados diários que a gente tem aqui em casa. Algo muito importante também, pais. Defina limite de telas. Defina, observe, olhe quanto tempo que seu filho está ficando. Não faça isso. Uma das coisas também no começo, né? Eu, assim, não sabia, devido antes de ver essa rotina certa para os meus filhos, que acontecia às vezes para mim, querendo ou não, a gente, por eu trabalhar ali, e minha cabeça cheia de coisa, eu colocava os desenhos para pro Ezequiel ali, e muitas das vezes passava do horário, eu percebia que quando ele assistia, às vezes menos, querendo ou não, menos, nada contra, mas é uma coisa assim que é muito importante para eles, que isso afeta no sistema mental deles, sabe? É algo também que você tem que colocar um tempo suficiente
para que não venha também atrapalhar as outras atividades. Às vezes ele fica 2 horas no desenho, sendo que ele poderia ali brincar, às vezes ele poderia ali também fazer uma parte da rotina que não foi feita naquele dia, que era a obrigação dele, porque você estabeleceu para ele fazer. Também promova a atividade ao ar livre. Como é bom vocês um dia na semana, sair de manhã, ir no parquinho ali, ele brincar naquela areia, vocês brincar juntos. Por quê? Porque auxilia na formação mental e física da criança. Ele vai ficar muito mais calmo, vai sentir confiante e ele vai ficar muito feliz de ter você ali com ele. E seja, pais, consistente. O que acontece? Consista. Muitas das vezes, vou tentar uma vez, não deu certo, vou parar. Não, consista, porque é algo que vai ser a base dos nossos filhos. É algo igual um tijolinho. O tijolinho de hoje vai dar certo para a construção da manhã. Então, vocês façam, seja consistente, pergunte para ele também, porque no caso, né, como a gente falou, que é uma base familiar, porque não vai envolver só o pai, não, vai envolver o pai, a mãe e a criança. Ele vai falar para você, mamãe, ó, esse horário, um exemplo, esse dia aqui é o dia que eu tenho escola. Às vezes você colocou no horário que não dá para ele fazer. E aí você vai ter que mudar o horário. E sempre vai mudando, sempre vai modificando. E um lembrete muito importante, pessoal, que é o seguinte. Cada família, ela é única. Ela é única. E a rotina que serve para um, às vezes não vai servir para outra. Porém, a chave é adaptar uma rotina adequada para cada lar. Da maneira que supra a necessidade, atende às necessidades dos seus filhos, mas também ela tem que estar aberta às circunstâncias que vão mudar. Porque, como eu falei, né, a criança vai crescendo. De 3 anos faz um pouco, de 7 anos faz mais um pouco, de 10 anos vai fazer mais, de 12 anos vai fazer muito mais. E vocês vão adaptando conforme vai crescendo. Vai perguntando para eles, meu filho, esse horário aqui, eu olhei aqui, tá sendo muito bom, mas às vezes observa se tá sendo muito corrido pra criança, porque ela fazer tudo em menos tempo também faz mal. Então, o certo é vocês conversarem ali, pegar um relógio aos poucos, observar, ele gasta tanto tempo pra escovar os dentes sossegado, ele gasta tanto tempo pra almoçar. É certo que às vezes pode acontecer algum imprevisto, mas é coisa assim que tem como resolver. E caso que se ele está acostumado com uma rotina, ele vai estar preparado para essas mudanças. Muito obrigada a todos que ficaram essa live. Para mim é muito gratificante estar passando esse conhecimento para vocês. Boa noite a todos. E espero vocês que gostaram, porque futuramente eu quero trazer mais live aqui para vocês.